Meus amados irmãos e amigos, eu quero cumprimentar a todos com a paz e a graça de Cristo Jesus. Que prazer imenso contar com a sua audiência nesse dia tão importante que Deus nos deu. Esse dia e que esse dia seja para a glória do Senhor na sua vida e na vida da sua família. Como você já deve saber, me chamo Pastor Kennedy e pastoreio a Igreja Presbiteriana do Brasil em Acopiara, no interior do Ceará. E todos os dias aqui nesse canal nós publicamos uma devocional breve para falarmos acerca de várias questões da Escritura para a nossa vida. E o tema que nós queremos tratar com você essa manhã rapidamente está baseado em Efésios 4, de 1 a 6, e este tema é andando de modo digno da vocação. O texto então diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Meus amados irmãos e amigos, quando o apóstolo Paulo ele escreveu essa carta, provavelmente ele o fez por conta do seu primeiro aprisionamento em Roma, que está descrito no capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. Paulo esteve ali preso nesse período entre os anos 60 e 62 depois de Cristo, muito provavelmente. Sempre é uma dificuldade, fixarmos as datas cronológicas de um livro que não se propõe a ser um relato cronológico e muito bem definido, com cada pingo nos is em relação ao tempo. Mas certamente foi por volta dos anos 60 a 62 depois de Cristo que naquela prisão domiciliar Paulo escreveu algumas cartas, das quais a carta à igreja de Éfeso é uma delas. E nesse ponto da carta, Paulo começa então a tratar acerca do modo como aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, em outras palavras, aqueles que foram chamados para servir a Cristo, devem viver. Se você ler os 3 primeiros capítulos da carta aos Efésios, você vai ver uma primeira grande divisão, onde Paulo vai tratar, em linhas gerais, da vocação a que os Efésios foram objeto. Em outras palavras, de 1 a 3, Paulo vai dizer: a graça alcançou vocês. De 4 a 6, Paulo vai dizer: vocês que foram alcançados pela graça devem viver de modo digno do Senhor. E nessa primeira parte desse viver de modo digno, nós encontramos algumas importantes lições que o povo de Deus, o povo cristão, deve observar. Diz o texto sagrado: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Como seria esse andar de modo digno? Paulo então apresenta 3 virtudes que devem compor a igreja em seus relacionamentos internos e externos. Mas Paulo está focando nos relacionamentos internos. Paulo está dizendo que devemos nos comportar com toda humildade, mansidão e longanimidade. Essas 3 palavras revelam um espírito transformado por Deus. Uma pessoa verdadeiramente transformada por Deus, ela possui uma atitude espiritual humilde, ela possui um espírito manso e ela possui paciência para lidar com os relacionamentos a que ela se submete. A igreja é uma rica oportunidade, um grande presente de Deus para que nós sejamos trabalhados em nossos relacionamentos, porque ali nós vamos conviver com várias pessoas de diferentes contextos,
sendo uma única família, uma mesma família. Nenhum ambiente é tão democrático e, ao mesmo tempo, nenhum ambiente é tão inserível como uma igreja que está madura em sua fé. A igreja não é dividida em classes sociais. Na igreja, todos são filhos do mesmo Senhor, do mesmo Deus, do mesmo Pai. Na igreja, não há diferenças raciais, negros ou brancos ou asiáticos ou qualquer outra raça. Na igreja somos todos uma família composta de muitos irmãos. Na igreja não há ricos e pobres, todos somos herdeiros da maior de todas as heranças. Na igreja não existem pessoas mais importantes e menos importantes, todos são filhos de Deus. E é isso que Paulo quer destacar aqui. Por essa razão, a atitude de uma igreja madura ou de membros maduros de uma igreja é exatamente de se comportarem com esse espírito transformado e, além disso, servirem de suporte, de sustento para os demais que fazem parte da igreja. É meu dever, como membro da igreja, servir de suporte para o meu irmão em suas lutas, adversidades e fraquezas. Paulo vai dizer isso no texto: suportando-vos uns aos outros em amor. Esse é um dos textos muito mal interpretados da Bíblia. Passa a ideia, eu já ouvi alguém dizer isso: olha, se você não consegue amar, pelo menos suporte, pelo menos aguente ali. Mas não é isso que o texto está dizendo. Não faria sentido, esse conceito não faz sentido biblicamente. Suportar aqui é servir de sustento, é segurar, é colocar nos ombros, é ajudar a caminhar com humildade, mansidão e longanimidade. E para isso nós devemos também ter um esforço coletivo. Esse esforço deve ser diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Se tem uma luta intensa que deve ser travada e levada avante por toda a comunidade realmente convertida, de crentes de verdade, é levar adiante a comunhão. Nós fomos alcançados pela mesma graça e o mesmo Espírito que salvou a minha irmã, o meu irmão e a mim, esse Espírito nos une numa mesma família que desfruta da verdadeira paz, que é a paz com Deus. Portanto, não deveriam ter jamais na casa do Senhor conflitos raciais, desentendimentos ou qualquer coisa dessa natureza, porque somos uma só família. E aí Paulo prossegue dizendo exatamente isso. A igreja não é composta de vários corpos, mas de um corpo só. E cada um de nós é parte desse corpo para, entrosadamente falando, cooperar com o progresso espiritual. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Vejam vocês, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos aqueles que foram alcançados por Ele na maravilhosa graça de Deus. Esse texto está dizendo que todo convertido é filho de Deus. E esse texto está dizendo que há um só Deus, um só batismo, uma só fé, um só Espírito Santo. Então, meus queridos, se tem algo que nos identifica como filhos de Deus e que se direciona a mostrar um modo digno de andarmos, é a comunhão que deve haver entre nós. Atualmente, por conta do vírus, dos perigos de contaminação, morte e falta de recursos médicos na grande maioria dos municípios, muitas das nossas igrejas permanecem fechadas, os templos. E é claro que não conseguimos nos ver pessoalmente, mas isso não nos impede de nos preocuparmos e amarmos uns aos outros todo dia. Estimulo que você se comunique com os seus irmãos. Hoje em dia está tão fácil se comunicar. Mande mensagens. Diga que está orando. Ore e diga que está orando. Cuidem uns dos outros, porque nós somos uma família
que está sentindo muita saudade uns dos outros. Mas essa família deve ser muito bem preservada pela unidade, pelo vínculo da fé, pelo desejo de servir com o espírito tratado. Que você possa refletir sobre como era a sua vida na comunidade que você servia a Deus. E que tão logo o Senhor nos devolva a alegria de congregar, o que creio que não está tão longe assim, nós possamos ser mais excelentes naquilo que nós fazíamos para a glória de Deus. Deus te conceda um bom dia, vamos orar e você saiba que somos gratos por você ter assistido esse vídeo. Deus te abençoe ricamente. Senhor, eu quero pedir por todos os cristãos sobre a face da terra e rogar que o Senhor nos devolva logo a alegria de podermos adentrar os nossos templos para bendizermos o teu santo nome. Queremos logo poder abraçar, visitar, desejamos logo poder conversar pessoalmente, dizer que amamos, ouvir que somos amados pessoalmente e nos reunirmos ao redor da tua santa palavra, louvando e bendizendo o teu nome. Nos auxilie a nos mantermos firmes como bons seguidores do nosso Senhor Jesus. Que venhamos, de fato, a ter um viver de modo digno. Enquanto esse tempo nos é devolvido, que no presente possamos fazer isso, ainda que pelos meios virtuais, porém que sejam sinceros, amorosos e afetivos. Obrigado por tudo que o Senhor faz a nós. Confiamos no teu agir. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e um bom dia a todos.